A Rua da Ladeira, ela é um dos principais pontos de referência histórico-turística do município de Rio Pardo. A Rua da Ladeira, ela teve a sua construção no início do século XIX, mais precisamente em 1813. E algumas coisas podemos destacar, né? A primeira delas seria as questões econômicas, a logística que existia na época. A Rua da Ladeira, para mim, ela é bastante importante, digamos assim. A gente vem, desde o início do ano, falando em resgatar na nossa população um sentimento de pertencimento com a cidade, né? E a Rua da Ladeira, ela traz isso, porque aqui a gente pode dizer que representa um pouco do início do povoamento da nossa cidade. A gente tem datado o início da fortificação em 1752, que é quando a gente pode dizer que começou realmente o município de Rio Pardo. A gente trabalha também com a data de elevação à vila, que é 1809, mas o que representa realmente é o ano de 1752. E a Rua da Ladeira, ela foi justamente para ligar o Alto do Forte aonde estava sendo, onde tinham mais residências, onde estava sendo povoado, né? E a Rua da Ladeira, ela é o que representa um pouquinho o início da nossa história, o início da história do nosso município. A grande questão da Rua da Ladeira, né, que nós vemos assim objetivamente, é que nesse fluxo português que já existia, dos barcos transitando porque não existiam estradas, haviam picadas, mas estradas efetivas ainda não. Então o fluxo era intenso de embarcações no rio e eles precisavam, entre aspas, alguma coisa moderna, que não desse atoleiro das carretas, carroças, né, os muares, aquelas, né, as mulas, né? Então, eles constroem, né, principalmente nessa parte mais íngreme, que vai da rua Andrade Neves, né, até um pouco abaixo da Igreja da Matriz, onde tinha, né, o solar da família Brown, ali na Rua General Câmara, né, a Rua da Ladeira, pelos documentos históricos e as fotos, a gente vê que ela chegava aqui em cima na General Andrade Neves, até mais ou menos a General Câmara. Não se tenha documentos que eu tenha visto que formasse essa descida até a beira da praia. Eventualmente, porque embaixo daqueles paralelepípedos, quando vê, podia ser pedra, não se sabe o que, né, na descida da praia, onde nós temos as marinas, a gente não sabe o que é, mas a gente vê que é uma parte bem rochosa, então eventualmente ali não precisaria ter, né? Embora saindo da praia hoje, denominada dos Engazeiros, havia uma estrutura para as pessoas saírem ali do porto, né? Mas a rua realmente ela veio em prol desse desenvolvimento. A gente fala muito da questão da colonização portuguesa no município de Rio Pardo, né? Mas eu acho que a gente tem que também ressaltar, eu acho cada vez mais, a questão de que a gente tem traços portugueses sim, mas a gente também tem traços de outras etnias, como por exemplo a etnia africana. E aqui a gente pega a questão do trabalho escravo, né? Que é uma coisa que ficou no passado, que a gente sabe tudo o que isso, o peso negativo que isso tem na história, não só do país, mas de uma forma geral da humanidade. E aqui foi uma rua que foi construída como mão de obra escravo, ela traz traços portugueses. O único local, acredito que no Brasil, que tem uma rua com a mesma arquitetura, e nem é no Brasil mais, né? No Uruguai, antiga colônia de Sacramento. Então a gente não encontra, ela é uma rua única no nosso país, é a primeira rua calçada do Rio Grande do Sul. Isso são traços que trazem, a gente hoje vê os nossos jovens cada vez menos conhecendo a história de Rio Pardo, conhecendo a importância que o nosso município teve para a formação do Rio Grande do Sul. E a Rua da Ladeira é a primeira rua calçada do Rio Grande do Sul. Então olha que é um detalhe que hoje parece pequeno, mas para aquele momento, para aquela época, a gente consegue ver a importância que Rio Pardo tinha no estado do Rio Grande do Sul. Naquele momento não era estado, né? Mas se a gente for pegar o papel que ele teve na questão econômica, na questão de formatação da atual definição geográfica do estado. E hoje isso a gente vê que aos poucos está se perdendo, né? E eu sempre trouxe, não apenas aqui, mas também no arquivo histórico, meus alunos, porque passa pela Rua da Ladeira e também pelo arquivo vários pontos da história do nosso município, né? Falando um pouquinho mais da arquitetura da rua, ela nos chama bastante atenção, porque a gente sabe que cada pedrinha daquelas ali tem o seu lugar.
Tá? Então, quando nós pegamos e vamos até o local com aquele olhar mais, né, investigativo, assim, a gente enxerga, né, muitos detalhes que normalmente, passando por ela, a gente não se dá por conta. Tá? Então, na parte superior da rua, nós podemos ver uma pedra. Quando a gente vai explicar para as pessoas, a gente mostra assim, né? Pois, essa pedra aqui, imaginem que é a palma de uma mão. E dela para cima, então hoje nós temos os bancos, aquele espaço novo ali que foi revitalizado. Então tem uma série de colunas de pedras um pouco mais elevadas do que as outras, que teoricamente foram colocadas dessa maneira para trazerem a água, então, desde lá de cima para essa fileira central, que é uma fileira dupla de pedras. Então, daquela pedra para cima, as linhas são diagonais, aquela água que cai nessa parte, ela vem para a parte central, e aí essa parte central, então, é uma fileira dupla de pedras que vai até lá embaixo, da parte da rua que sobrou, que já não é mais a original, né? Porque hoje ela seria um pouco menos da metade do que era a rua original. E dessa pedra específica para baixo, em vez de ser linhas diagonais, as linhas passam a ser horizontais. Então elas formaram pequenos quadrados, né, com essas fileiras elevadas. Então, pela gravidade, a água desce e quando chega nessas partes mais elevadas, ela tranca. E ao observarmos a diferença da Rua da Ladeira para as ruas modernas, né, que as ruas modernas, então, elas são elevadas no meio para que a água escorra pelas laterais, pelas sarjetas. E a Rua da Ladeira era o inverso. Então, a Rua da Ladeira, ela tem um formato para que a água escoe pela parte central. Muitos desses prédios, por mais que eles estejam deteriorando com o tempo também, né, porque isso é uma dificuldade que não é só do município de Rio Pardo, mas é uma dificuldade a nível nacional, que é manter prédios com valor histórico, cultural. E a gente vê que aqui tem vários prédios que ainda têm esse valor, ainda tem essa arquitetura presente, né? E que bom que no futuro a gente possa ver eles restaurados e a gente possa fazer com que os nossos jovens cada vez mais presenciem essa arquitetura, né? A gente vê bastante presente ainda os traços arquitetônicos portugueses aqui na Rua da Ladeira. E a gente ainda tem vários prédios, não só na Rua da Ladeira, mas em Rio Pardo, que ainda tem presente essa arquitetura. Mas aqui, por todo o contexto da rua e o entorno dela, como seria rico se a gente conseguisse recuperar cada vez mais prédios que estão em torno da rua, né? A gente até tem um planejamento futuro para a recuperação de alguns que pertencem ao município, né? Um deles é a antiga prefeitura, que está presente aqui ao lado da Rua da Ladeira. E aqui a gente vê isso presente. E aqui a gente consegue mostrar um pouquinho para os alunos também, quando a gente traz os alunos aqui, os traços da arquitetura portuguesa, mas também algumas coisas, né? Que nem, por exemplo, a questão das janelas, dos vidros para o lado de fora, contar alguns traços e explicar um pouquinho por que tem cada traço nessa arquitetura. Questão dos prédios sem eira, nem beira, essas coisas todas que a gente comenta, né? Então a gente consegue trazer aqui e mostrar um pouquinho para eles, porque é muito bom a gente falar em sala de aula a respeito da história do município, a respeito da história da Ladeira, a respeito da história dos nossos prédios. Mas trazer um aluno aqui, trazer o jovem aqui para ele ver, presenciar e até tocar, na realidade, né? É muito mais importante do que só falar isso em sala de aula. A rua ela já foi denominada Rua Direita, já foi denominada Rua do Imperador, já foi, né, agora oficializada então como, né, Rua Júlio de Castilhos. Dom Pedro II passou por ela 33 anos depois de ela estar construída. Na primeira vez que ele esteve em Rio Pardo, após a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha acaba em 1845. Em 1846, então, ele faz uma excursão pelo Rio Grande do Sul, na qual tem a oportunidade de passar pela avenida, né? Lenda da Mulher de Branco. Quando ainda não havia luz elétrica em Rio Pardo, a iluminação das ruas era feita por lampiões a querosene, que eram acesos manualmente. Não existiam tantas casas, nas ruas circulavam somente carroças e cavalos, e só uma rua, a da Ladeira, era calçada. Era tudo muito silencioso,
As pessoas se recolhiam cedo porque não havia o que fazer na rua à noite. À noitinha, quando os acendedores de lampião iam fazer seu trabalho, avistavam diariamente uma enorme mulher toda de branco com um longo vestido que saía do bairro Fortaleza e se dirigia para a ponte sobre o Rio Pardo. Suas vestes, ao caminhar, faziam um ruído esquisito. O caso espalhou-se entre os habitantes da cidade, que, amedrontados, fechavam cedo suas casas. Um dia, 3 homens corajosos reuniram-se para resolver o mistério. Colocaram-se no local por onde a estranha passaria e deram-se as mãos. A verdade então apareceu. Era uma moradora do bairro Fortaleza que passeava sozinha todas as noites.